Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o volante, o meio-campista Charles, atualmente com 26 anos de idade, que foi procurado pela diretoria esmeraldina no final da janela de transferências, agora, no começo do mês de abril, já que a primeira janela para jogadores vindos do exterior se encerrou lá no dia 4 de abril, e para os atletas que participaram, dos campeonatos estaduais, no dia 20 do mês passado. Agora a janela só reabre no dia 3 de julho até o dia 2 de agosto. E o Charles ainda segue, digamos, encostado lá no Midtjylland, equipe da primeira divisão da Dinamarca, que nessa temporada acabou decepcionando bastante, O time que inicialmente tinha a expectativa de brigar pelo título ou algo nesse sentido. Lá na Dinamarca eles dividem o campeonato em duas tabelas, Os 8 primeiros fazem, digamos, um segundo turno para brigar pelo título e vagas em competições internacionais, e os 8 últimos colocados acabam indo para uma repescagem, digamos, para fugir do rebaixamento. E o Midtjylland ficou nessa parte de baixo, surpreendendo a todos na tabela de classificação. Obviamente não vai ser rebaixado, mas uma decepção, já que não vai participar, por exemplo, de competições internacionais no ano que vem. O Richard, por exemplo, ele jogou tanto a UEFA Champions League nessa atual temporada, naquela fase qualificatória, e também a Europa League. Porém, nas últimas atuações dele, vem sendo muito mais reserva do que titular. Participou de alguns jogos, neste mês de maio, por exemplo, no dia 21 de maio, agora neste último final de semana, jogou 24 minutos, antes 27 minutos, anteriormente 17, 27, 23, 1 minuto, 18 minutos, então não é um jogador, digamos, com grande moral lá no futebol dinamarquês. É óbvio, para o jogador que já está adaptado por lá, já são 2 anos consecutivos, tem um contrato longo até junho de 2026, não é fácil a gente imaginar, por exemplo, um retorno, mas se a diretoria do Goiás estiver disposta a investir na contratação desse jogador, sem dúvida alguma chegaria para ser titular. Dos seus 25 jogos na atual temporada, somente 7 deles como titular, grande parte também lá no começo do ano, então não conseguiu cair nas graças, agora nessa reta final da temporada europeia. No ano passado também, no seu primeiro ano no futebol dinamarquês, um pouco mais de moral, 38 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Essa informação do interesse do Goiás, onde até chegou a avançar nas tratativas, porém acabou esbarrando na parte do fechamento da janela de transferência, sem ter tempo hábil para fazer todos os exames médicos, também a inscrição do próprio jogador, tanto lá do jornalista o Mário Ramos, também do pessoal do Imprensa Verde e do meu parceiro Periquito Brisado, essas 3 informações a respeito do volante Charles, que ficou no quase em relação ao Goiás. Tinha sim um avanço por parte da diretoria esmeraldina, principalmente com o aval do técnico Guto Ferreira, que já havia trabalhado com Charles tanto no Sport quanto também lá no Ceará, quando ele foi negociado ainda na temporada de 2021 por 1,5 milhão de euros, naquela ocasião, e firmando esse contrato até junho de 2026. Não é impossível, por exemplo, a gente imaginar um empréstimo do jogador na próxima temporada, já que não vem jogando, por exemplo, lá na Dinamarca. É óbvio que, olhando por ali, a tendência é que busque um empréstimo dentro do futebol europeu mesmo. Porém, um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro poderia fazer muito bem ao jogador, e que tem uma característica diferenciada, Ele pode fazer tranquilamente uma função como um primeiro ou segundo volante, porém eu vejo ele com muita técnica e também uma boa chegada à frente na grande área também, tanto para passes mais qualificados, um chute, por exemplo, de longa distância. Acho que poderia encaixar muito bem uma espécie de um segundo homem nesse meio de campo do Goiás. Acho que os meias do Goiás passam por um momento positivo na atual temporada, até mesmo jogadores que eu não tinha expectativa nenhuma, nesse momento vem jogando um futebol não convincente, mas melhor do que eu estava esperando para esse momento da temporada. Tanto o William Oliveira quanto também o Felipe Ferreira, mas vários outros também tendo problemas de lesões, como por exemplo o Johnny Lucas, o próprio Morelli, que vem desfalcando o Goiás nas últimas rodadas. Então os mais consolidados, tanto o Zé Ricardo, o Dieguinho e também o próprio Morelli, Então tem 3 opções. Para uma competição tão grande, você qualificando também, porque o Campeonato Brasileiro passando, o segundo turno, a tendência dele ficar ainda mais forte, então é natural o Goiás procurar reforços nessa posição, volantes que o Goiás procurou até o último dia da janela de transferências no futebol brasileiro, nessa atual temporada. Então acho que o Charles é sim uma boa possibilidade, não vem jogando por lá, essa parte do seu salário, por exemplo, o Goiás poderia sim pagar 100% sem nenhum tipo de aventura financeira falando, e a questão de uma compensação financeira acho que não seria algo tão necessário assim, já que o seu vínculo é longo lá na Dinamarca, a tendência é que emprestem ele para essa próxima temporada europeia, no caso a partir do mês de julho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogador, 26 anos de idade, revelado nas categorias de base do Internacional.